Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Palha Slide, perfeita para a sua mesa. Programa Tudo de Bom, hoje eu trago para você esse rapaz, ou podemos dizer esse homem de Deus, porque ele é casado, né? Pai de um menininho muito lindo e com certeza a sua esposa muito abençoada. Guilherme vem aqui nos trazer, né, essa novidade, porque para nós é uma novidade, precisa ser falado mais. Seja bem-vindo ao Tudo de Bom, Guilherme. O prazer é meu, Isaura, de poder estar aqui com vocês nesse programa tão abençoado e poder compartilhar o reino de Deus, compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. É uma missão e é uma alegria muito grande poder falar de tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E o Guilherme vive de quê? Nós temos uma empresa hoje de camisetas evangélicas que a gente tem que trabalhar durante todos os dias, durante toda a semana, e eu cuido da parte de marketing da empresa, sou formado em publicidade e propaganda, e eu cuido das criações, eu cuido do departamento de criação ali da Marca da Paz. E aos finais de semana que nós nos colocamos para fazer a obra de Deus, onde Deus tem nos levado por alguns estados e alguns países, para levar essa mensagem tão abençoada que é a mensagem de Cristo, né? Porque eu conheço pessoas que fazem missões, que saem do nosso país e vão para outras nações, que saem do estado e vão para outros estados, e pessoas que também se dispõem, como você, que eu acho muito importante. Você tem uma família, você tem o seu trabalho, mas você tem o seu tempo dedicado na obra de Deus. Eu acho que isso é um ministério que os jovens precisam despertar muito. Verdade. E eu, como jovem, a gente vê a necessidade que tem de se despertar algo nos jovens. Essa é a faixa etária onde eles serão despertados para alguma coisa. E o que mais me chama a atenção foi que, há um ano atrás, eu tive a oportunidade de ir para o Haiti, conhecer o Haiti. E um pastor amigo meu, pastor muito conhecido no Brasil, o pastor Lucinho, ele entrou em contato e falou assim: Guilherme, eu queria que você fosse comigo para o Haiti. E tudo aquilo que eu tenho experimentado pós-Haiti, pós aquele aprendizado de evangelismo, você dormir no chão, você dormir num calor de 40 graus, você tomar um banho uma vez no dia, você sair em lugares assim que, aos quais o pior lugar daqui da nossa cidade às vezes não se compara a esse lugar lá. Então, as necessidades que as pessoas lá estão passando. Então, assim, quando a gente sai do nosso... E eu posso dizer que eu sou um playboy, que a gente pode dizer assim no termo playboy, que é um rapaz que o pai pode dar tudo, que o pai pode me oferecer a melhor coisa. Então, eu tive isso como um grande desafio de eu poder falar assim: eu preciso conhecer o que é a realidade de muitas pessoas, o que é a realidade de muitas pessoas, de muita gente, para que quando eu chegar de volta, para que quando eu for ministrar, eu possa inspirar alguns jovens a falar assim: isso aí é o meu chamado. E o pastor, sempre lá no Haiti, ele li um versículo que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. É verdade. E quando a gente entende que a nossa própria vida pode ser uma oferta para as pessoas, o nosso próprio caminhar, a nossa própria ida, eu sei que você já foi na África e você conhece, sabe muito bem disso, então assim, quando a gente vai para lá, a gente se auto-oferta e a gente é muito mais abençoado do que eles. Eu digo que a gente se autocritica, né? Porque você começa a pensar, eu vivo com tudo isso, imagino que sem isso eu não viveria. E essas pessoas vivem com nada do que eu tenho, entendeu? Aí você começa a se autocriticar, se autoavaliar e pensar assim, o que realmente deve ser importante para a nossa vida, né? E o que me chama a atenção é aquilo que está ao nosso redor, à nossa volta, que a gente tem condição hoje, e a gente vai para um lugar daqueles, e igual eu entrei numa igreja que tinha umas 500 pessoas, uns 500 haitianos, e você chega e começa a ver a adoração daquele povo, eles cantando, eles pulando, uma telha como se fosse telha eternite, assim, que eles pulavam e suavam assim naquele culto. E eu parava para imaginar sentado, deve ter BMW, Mercedes, Porsche, os melhores carros devem estar estacionados aí na porta, né? E aí a hora que você sai lá de fora, você vê que a pessoa que melhor chegou naquele lugar ali, chegou de bicicleta. Chegou assim, de bicicleta, às vezes com 5 filhos, vai fazendo 3 viagens para trazer os filhos para a casa de Deus. E a gente começa a ver que a gente não precisa de muita coisa para adorar a Deus, né? O nosso próprio estar aqui hoje, a nossa própria existência já é um motivo da gente agradecer muito a Deus. O Guilherme faz 2 trabalhos, você estava me falando, um direcionado a igrejas e outro um trabalho surpresa que você faz com pessoas não evangélicas em lugares
que vocês escolhem, independente do que vocês planejaram, né? Assim, um carnaval, uma festa totalmente fora das igrejas e com as pessoas que realmente não estão dentro da igreja. Eu queria falar primeiro dessa primeira etapa desse seu trabalho nas igrejas. Nas igrejas. Nas igrejas é a nossa convivência do dia a dia, né? É você chegar num lugar onde eu sempre questionava Deus e falava assim, Deus, mas o que eu vou ter para contar para as pessoas? O Senhor levanta tantas pessoas com testemunhos lindos. Ah, a pessoa era prostituta, era macumbeiro, era bruxo, era... E eu, como um filho de crente que tinha nascido na casa de Deus, trilhei a minha vida inteira nos caminhos do Senhor, eu perguntava para Deus, Deus, o que eu vou ter para contar? Eu sou um ex-nada, eu não tenho nada para contar para as pessoas. Que aí mora o engano, né? Que eu acho que o testemunho mais lindo, mais tremendo que um ser humano pode ter é justamente dizer, eu nasci ouvindo a palavra de Deus, criei, não me desviei e até hoje sirvo ao Senhor. Porque se a gente parar para pensar isso, realmente deveria ser a mais perfeita, o mais perfeito testemunho. Isso, e o que mais nos chama a atenção é que quando eu era adolescente eu perguntava assim, Deus, às vezes eu vejo tantos líderes de jovens desistir no meio do caminho, tantos líderes de jovens não conseguirem firmar até um final de um ano, assim, o trabalho que às vezes são colocados na mão deles. Eu era um adolescente, eu falei assim, Deus, se o Senhor um dia me der a oportunidade, eu quero ser um líder de jovens, para mim tentar fazer diferente, para mim tentar fazer a diferença, né? E eu me lembro que a partir desse momento eu tinha grandes obstáculos na minha frente, né? Eu tinha o obstáculo de ganhar o meu próprio carro, eu tinha o obstáculo de ter a minha namorada, eu tinha o obstáculo de saber o que eu iria fazer, qual faculdade eu iria fazer. E a hora que a gente começa a colocar os nossos sonhos, porque esses eram os meus sonhos que eu tinha, né? Eram as minhas vontades. Sim. Todo mundo, todo jovem, todo adolescente planeja coisas para a vida. E eu não era diferente, eu planejei muitas coisas para minha vida. Só que aí a hora que a gente começa a chegar no momento de viver o nosso sonho, a gente começa a ver que os nossos sonhos são os principais desafios que a gente enfrenta para permanecer na casa de Deus. Então eu ganhei o meu carro, e pensa num carro que me deu trabalho para me permanecer na casa de Deus. Por quê? Porque o jovem ele é muito aguçado em querer ouvir músicas do mundo, em querer ouvir tantas coisas que às vezes o distancia da presença de Deus. Porque ali é um momento onde às vezes ele está sozinho, ele sozinho. Então ele vai querer ouvir algumas canções, ele vai querer fazer dessa forma. Quando você vai namorar, você fala assim, Deus do céu, agora é a hora de eu namorar. E eu namorei 5 anos, eu tenho a alegria de poder falar que eu e minha esposa casamos virgem. Então assim, 5 anos de namoro, você permanecer na casa de Deus. Legal. E eu falava assim, para que eu possa falar para os outros que dá certo, eu tenho que fazer dar certo. Eu tenho que permanecer e pedir a Deus que Ele me ajude, né? Sim. Então, assim, foram 5 anos sofrendo, foram 5 anos de batalha para a gente conseguir permanecer nos caminhos do Senhor. Né? Tá, e vocês fazem um trabalho com jovens nas igrejas, em diversas igrejas. Isso, a gente vai em várias igrejas do Brasil para ministrar normais em culto, né? Mas o principal nosso são os seminários. A gente leva o seminário Transformados, que são 2 dias, a gente coloca 3 palavras, louvores abençoados, e depois a gente leva os jovens para a rua, né? Para eles verem como é bonito a gente falar de Deus e como que há resultados, né? Porque em nenhuma das vezes que a gente saiu, a gente voltou sem que vidas aceitassem a Jesus. Às vezes em 1 hora, em 1 hora e meia que a gente sai para a rua, a gente ganha 5, 10, 15 pessoas para Jesus, que às vezes estão ali para brincar num parque, que às vezes estão na sua própria casa, mas ouvem falar do amor de Deus e são transformados. O Guilherme tem, assim, feito umas loucuras, né? Por amor a Deus. Eu queria falar um pouco dessas loucuras que a gente vai estar mostrando agora no vídeo. Uma das loucuras mais impactantes que a gente tem é a loucura na parada gay. A gente resolveu, eu peguei um rapaz e uma moça que fazia parte da nossa equipe e nós colocamos um cartaz, me dê um abraço, Jesus te ama. Muitos passavam e abraçavam eles e quando eles abraçavam a gente falava para eles, ó, Jesus ama a sua vida, Jesus tem algo especial com a sua vida. Amém. E quando a gente começa a ver a reação, igual uma das frases que eu ouvi de umas pessoas falando assim, ó, a partir de hoje eu vejo esse Jesus de uma forma diferente. Outra loucura. Outra loucura que nós fizemos e muito especial, nós estamos em época de manifestações e nós saímos para a rua e no meio das manifestações nós resolvemos fazer algo diferente, que foi dobrar os nossos joelhos no meio das manifestações. Todo mundo passando, jogando bomba e fazendo muitas coisas aqui em Goiânia. Nós dobramos os nossos joelhos, juntamos ali uns 200 jovens que passaram ali próximo na hora e dobramos os nossos joelhos e clamamos pela justiça do céu, a justiça de Deus, porque eu sei que quando Deus governa um país, quando Deus está à frente, tudo é transformado, tudo é maravilhoso e nós cremos que se Deus tomar conta do nosso país, nós seremos felizes e seremos um povo feliz. E a última loucura, para a gente encerrar? A última loucura foi a loucura dos 300. E eu levei esses 300 jovens para a rua, nós ganhamos vidas para Jesus, evangelizamos uma avenida inteira falando de Jesus, porque nós tínhamos a certeza que quando nós somos
cheios da presença de Deus e saímos do nosso meio comum da igreja, nós temos a oportunidade de nos deparar com aqueles que verdadeiramente estão precisando de Deus, né? Deixe uma mensagem. Eu quero te agradecer, óbvio, por estar aqui comigo, trazer, né, essa palavra, dar esse ânimo aos jovens. Mas eu quero que você dê uma palavra para os jovens. Amém. Meus telespectadores. Você que já ouviu toda essa mensagem, você que já ouviu tudo aquilo que nós falamos aqui, a minha maior gratidão, de dentro do meu coração, é de poder servir a Deus. Tudo aquilo que eu tenho vivido hoje, como família, como pai, como empresário, como muitas coisas, e como pastor de um ministério, né, liderando um ministério de jovens, porque isso é pastorear jovens. A minha maior alegria é nós estarmos na presença de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento para que você possa experimentar. É você quem vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Quando você experimentar o que é a presença de Deus, você vai ter essa alegria que eu tenho no coração de poder falar desse Deus maravilhoso, e tudo que eu tenho vivido é aquilo que Deus tem feito. Eu não estou aqui para contar história, eu estou aqui para contar a minha história, e a minha história é de alguém que está muito feliz na presença de Deus, e eu sei que você que é jovem, adolescente, passa por tantos momentos difíceis na sua vida, por tantos questionamentos, por tantas decisões. A maior decisão que você pode fazer na sua vida é de se entregar para Jesus e de conhecer o Deus poderoso, que às vezes há tanto tempo a gente vem em uma casa de Deus, se você não conhece a Deus, de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade desse Deus maravilhoso. Para finalizar, agora e dar um tchau, filho de crente. Né? Nós não podemos deixar de mostrar esse livro, que é para você, jovem, adolescente, com certeza com muitas coisas abençoadas aqui dentro. Filho de crente é crente? Não. Mas tem regra. Filho de crente, se não buscar um comprometimento com Deus, se não se colocar na presença de Deus, simplesmente será um filho de crente. E Deus está aqui para buscar uma geração de filhos dele, filhos da presença dele. E eu sei que, como eu disse aqui, quando nós nos entregarmos, você vai conhecer a alegria de servir esse Deus. E esse pequeno livro é um pouco de experiências que eu passei, os desafios que eu passei. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de vencê-los. Para entrar em contato com você, você pode acessar www.guilhermebatista.com. E aí você vai ter lá a nossa loja, vai ter o formulário, se você quiser fazer um convite, levar o seminário Transformados aí para a sua igreja, para a sua cidade, nós estaremos juntos com você com maior alegria. Foi bom, Amém, foi uma bênção ter você aqui, viu? Amém. E eu encerro hoje o programa dizendo para você, jovem, pai, mãe, você que está nos assistindo. Servir a Deus é, como disse o Guilherme, é ser compromissado. Não adianta eu, mãe, querer que o meu filho sirva a Deus simplesmente só porque eu ensinei. Realmente a palavra chega realmente ao seu filho, mas ele precisa ter uma experiência pessoal com Deus, a experiência dele, porque a minha, ela é particular. Agora a experiência do meu filho, ele tem que ter a dele pessoal com Deus. Ore por isso. Às vezes você quer que o seu filho seja aquele crente que você é, mas ele é outra pessoa. Então, dobre o joelho, pai, dobre o joelho, mãe. Eu tenho visto isso na minha família. Eu vi o momento que Deus tem trabalhado na vida da minha filha, que Deus está trabalhando na vida do meu filho, mas a experiência deles é que mais importa, para que ele possa verdadeiramente servir a Deus. Por isso, tudo de bom é dobrar o joelho e aí pedir a Deus, Deus, tenha essa experiência com meu filho. Ou você que é filho, Deus, tenha essa experiência com meu pai, com a minha mãe. Talvez seja pelo seu irmão, diga, Deus, tenha essa experiência com meu irmão. Tudo de bom é ter você sempre aqui, aprendendo e crescendo conosco, claro, com o nosso Mestre Maior Jesus Cristo. Até o próximo programa. Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Palha Slide, perfeita para a sua mesa.